Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós continuamos na nossa série de mensagens, aprofundando raízes, e a nossa caminhada nessa série tem sido aprender com cada letra desta palavra. Então, tem sido um acróstico para nós. Já aprendemos sobre R de relacionar e refletimos na exposição de Gálatas 5, a partir do versículo 16, sobre relacionar. E lá nós aprendemos que o fruto do Espírito, ele é a capacitação do Espírito para nos ajudar numa vida, que eu vou dizer assim, tridimensional. Relacionarmos adequadamente com Deus, é a primeira tríade das virtudes do fruto do Espírito. Relacionarmos adequadamente com as pessoas, é a segunda tríade das virtudes do fruto do Espírito. E relacionarmos adequadamente conosco mesmo. Então, o Espírito Santo nos capacita para que nós amemos a Deus, nos alegremos em Deus e também para que tenhamos paz com Deus. São as primeiras 3 virtudes do fruto do Espírito. Ele nos capacita para que nós, para com os outros, sejamos longânimos, benignos e bondosos. E ele nos capacita para que conosco mesmo sejamos fiéis, mansos e tenhamos domínio próprio. Pensa no desafio. Semana passada nós aprendemos lá em Atos capítulo 9, é o texto que Paulo se apresenta para os discípulos, é rejeitado, e então Deus usa Barnabé, e nós aprendemos sobre aprofundar raízes, como igreja, nós aprendemos a acolher pessoas. E aprendemos naquela passagem que acolher é conquistar para si. Agora, nós vamos falar de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10, para aprendermos que aprofundar raízes é aprendermos ou desenvolvermos uma vida saudável de oração. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Deus, te louvamos e te bendizemos. Louvamos o teu nome pela sua palavra. Mais uma vez, nesta oportunidade, suplicamos, abra os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos a mensagem do Senhor e para que pratiquemos a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já foram a Caldas Novas? Levanta a mão. Muito bem. Por que eu estou perguntando isso? Porque Tessalônica era a Caldas Novas do primeiro século. Era uma cidade de águas termais. Mas se você observar depois, capítulo 16 de Atos, é quando Paulo e Silas
Paulo primeiro tem a visão em Trode, justamente falando sobre os macedônios. Existem algumas questões aqui sobre essa visão de Paulo, que não vou pontuar agora, mas é lá aquela parte bem conhecida entre os missionários sobre passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí, em seguida, Paulo e Silas vão para Filipos, capítulo 16 ainda, e lá Deus usa eles para libertar uma mulher com espírito de adivinhação que rendia lucros para os seus senhores. Eles são açoitados em Filipos. E aí, irmãos, a gente olha assim para a vida de Paulo e Silas e pensa assim, poxa, eles acabaram de passar por um aperto muito grande, uma dificuldade imensa no capítulo 16. Aí sabe o que eles fazem? No capítulo 17, ambos vão para duas cidades de nomes bem bonitos. Uma se chamava Anfípolis e a outra se chamava Apolônia. E aí nessa cidade, depois de passarem por essa cidade, eles estão na segunda viagem missionária, eles então chegam a Tessalônica. E sabe o que acontece lá? Depois leia, capítulo 17 já, onde eu estou. E lá a partir do versículo de número 3, começa dizendo o seguinte, e eles imediatamente receberam oposição, açoitados num lugar, e vão para o próximo lugar para imediatamente receberem oposição. E mais, eles são de lá enxotados. Agora você observou que Paulo está escrevendo para uma cidade onde o povo enxotou ele. O que ele está fazendo aqui nos primeiros 10 versículos que nós lemos? Irmãos, rendo graças a Deus pela vida de vocês. É isso que ele está fazendo aqui. Irmãos, a fé de vocês tem repercutido tanto que eu nem preciso falar mais nada. Quando a gente olha na história, existem 3 cidades muito importantes nas plantações de Paulo. Corinto, ele demorou 1 ano e meio para plantar a igreja. Éfeso, 6 meses. Mas Tessalônica, 4 semanas. Uma cidade que já era, assim, um tanto quanto famosa, como Caldas Novas é nos dias de hoje, pelas águas termais, onde muitos dos militares aposentados já tinham, assim, uma perspectiva no primeiro século. Meu sonho é morar ou em Filipos, que era muito conhecida por militares aposentados, ou em Tessalônica. Já pensou? Você aposentado, morando em Caldas Novas, não sei se você gosta, e seria talvez o seu plano assim de aposentadoria, mas só com o pezinho assim na água quente, tranquilo, só com o olho para fora da água. Não sei se é o seu sonho de consumo, mas era de muitos aqui no primeiro século. Mas apesar da atração cosmopolita e mesmo comercial da região e até turística de alguma maneira, talvez ainda não tão explorada como Caldas Novas nos dias de hoje, mas nesse momento aqui, Paulo está, talvez estrategicamente, pensando, junto com Silas, junto com Timóteo, aqui precisa ter um polo missionário para alcançar várias outras cidades, dezenas de cidades, que na época compunham, então, essa região chamada Macedônia, cuja capital era Tessalônica. Mas de lá, Paulo foi enxotado. De lá, Paulo não foi benquisto. De lá, ou nesse lugar, Paulo não foi abraçado dizendo, visitante, seja bem-vindo. Não. Paulo, Silas e Timóteo nessa região enfrentou grande oposição e enfrentou imediatamente. Irmãos queridos, você oraria por pessoas, você oraria e intercederia, é o nosso I de raízes, de intercessão. Você oraria, intercederia e mais, agradeceria por pessoas que não te receberam bem? Você incentivaria? Porque a grande questão de 1 Tessalonicenses é Paulo incentivando, é Paulo encorajando uma igreja que tinha, dentre outras coisas, problemas sobre a volta de Cristo. E Paulo quer estabelecer fundamentos e ajudá-los a entenderem sobre a volta de Cristo e viver numa perspectiva correta. Por um lado, alguns achavam que seria amanhã. Por outro, por acharem que seria amanhã, o povo não estava trabalhando mais. Já estava assim, tranquilo, Jesus vai voltar, não preciso fazer mais nada. Mas você oraria? Você investiria na vida de pessoas que não vão te dar imediatamente lucro? Você investiria seu tempo? Você investiria seus sentimentos? Você investiria seu dinheiro, seus recursos em pessoas que não valem a pena? Ou em pessoas que a primeiro momento não te querem por perto? Geralmente nós temos uma resposta para isso. E a resposta é, foi eles que não quiseram. A resposta geralmente é, eu fiz a minha parte. A resposta, irmãos, geralmente é, não dependia só de mim. E o que nós vamos aprender aqui nessa noite é que se, como aprendemos domingo passado, acolher
é conquistar para si. Interceder por alguém é se colocar no lugar do outro. Interceder não é só uma questão de pensar positivamente que algo que você queira que aconteça na vida do outro vai acontecer. Interceder é estar disposto à medida que você ora pelo outro, se colocar como resposta da sua oração para ajudar o outro. É interessante porque nós aprendemos lá no nosso pequeno grupo, quinta-feira, que Jesus fez isso pelos seus discípulos. Ele ensina os discípulos a orar, mas ele também ora pela vida dos discípulos. E lá em Lucas capítulo 22, ele destaca assim a vida de Pedrão. Diz assim, Pedro, coloca no passado ainda, roguei por você. Roguei por você para que você seja fortalecido, para que você permaneça, para que você, Pedro, possa avançar na sua vida com Deus. Irmãos, é tão interessante porque, geralmente, quando nós pensamos em intercessão, em oração, nós dificilmente colocamos em pauta a vida de outras pessoas. Nós estamos reunidos aqui neste espaço, nós estamos reunidos neste ambiente, já louvamos a Deus em canções, em oração de gratidão também, e agora talvez nós poderíamos dizer, irmãos, vamos nos unir aqui para orar pela nossa obra, vamos orar por aquilo que nós ainda precisamos, de tantos desafios na nossa reforma. Paulo poderia estar aqui orando, dizendo, irmãos, temos ainda a Espanha, que é o meu desejo de alcançar, temos ainda toda a Ásia Menor, temos tantos desafios, mas ele, irmãos, nos ensinando, nos encorajando nessa noite, nos lembra que é importante como igreja nós pensarmos nos outros. Não é errado você pensar em si, o errado é pensar somente em si. Egoísmo não é pensar em você, egoísmo é pensar só em você, a ponto de, inclusive, às vezes os nossos investimentos relacionais, no fundo, não é pensando nos outros, no crescimento dos outros, mas em algum benefício para nós mesmos. Como, por exemplo, se eu oro pelo outro e o outro está bem, eu tenho menos trabalho. Então eu tenho benefício. É por isso que às vezes a gente fala assim, fulano me faz orar mais. Mas veja bem, a nossa motivação quando dizemos isso, ou oramos pelas pessoas, tem mais a ver com o fato de que elas estarem melhor representa termos menos trabalho, ou necessariamente é porque nós nos importamos e fazemos como Paulo ensina em Filipenses 2, de tratarmos os outros superiores a nós mesmos, de considerarmos as coisas dos outros nossas também. Orar, meus irmãos, foi o primeiro movimento dos discípulos de Jesus após receberem a grande comissão, lá em Mateus 28. Atos capítulo 1, versículo 14 diz assim, e unidos todos se dedicavam à oração. E não só isso, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O pastor e evangelista, conferencista Semi Tippett, falando sobre oração, ele disse algo assim no livro Fator Oração. Através da história da igreja, os maiores reavivamentos têm acontecido após períodos de trevas espirituais. Durante esses períodos, pequenos grupos de pessoas desejavam desesperadamente um despertamento espiritual. Olha só isso aqui. A oração era vista como uma necessidade e não como uma opção. Cabe uma nota de rodapé. A oração é uma necessidade ou a oração é uma opção na sua vida? A oração é um acessório opcional ou a oração é item de segurança obrigatório? Não só pelo que nós pedimos. Disse John Piper que a oração é um movimento concêntrico. Sabe quando você joga uma pedra na água, uma pedra assim no rio, e começa a formar aquelas ondas que acabam sumindo e você perde de vista? Isso é algo concêntrico. Começa num ponto até chegar num lugar que você não vê mais. Segundo John Piper, a oração ela pode começar em nós, mas ela sempre vai terminar nas nações, longe de nós. Ou a oração pode começar nas nações e de maneira concêntrica até chegar na gente. Nós nos lembramos também lá no nosso pequeno grupo, que é os nossos encontros nas casas, que nós somos frutos de pessoas que investiram em orar por nós.
e compartilhamos de alguns testemunhos acerca disso. A igreja de Tessalônica nasce em meio à perseguição. Essa igreja tem essa dificuldade com a volta de Cristo, mas antes de Paulo exortar os tessalonicenses, Paulo ora pelos tessalonicenses. Antes de Paulo confrontar os tessalonicenses, Paulo dobra os seus joelhos. E eu quero aprender com os irmãos algumas lições acerca desta passagem que Paulo está destacando, pelo menos 3 características da igreja de Tessalônica. É uma igreja que tem uma fé ativa, é uma igreja que tem um amor abnegado, é uma igreja que tem uma esperança perseverante. Isso até faz parte aqui dos nossos valores como igreja. E perceba que não só uma vez aparece a expressão, como no versículo 2, versículo 3, ele dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós. A primeira lição que nós aprendemos sobre aprofundarmos raízes numa vida de oração é que nós precisamos ser constantes. Às vezes, irmãos, nós estamos mais preocupados com quantidade e velocidade do que com constância. E estamos tão preocupados com quantidade de oração, velocidade de oração, tempo de oração, e aí a gente começa, muitas vezes, a ler testemunhos de pessoas que oram tantas vezes. Lembramos de John Wesley, que fazia marcas, ou que fez, marcas no seu tapete de oração, lá no seu quarto, que ainda existe esse tapete lá em Londres, na sua casa da sua mãe, onde muitos ainda visitam, e tem lá o tapete com as marcas do joelho de John Wesley. Segundo a história, em 1940, quando o Billy Graham tinha 12 anos de idade, ele foi visitar essa casa e ele se ajoelhou nessas marcas. E essas marcas não têm poder nenhum, tá? Mas ele repetiu a mesma oração de John Wesley que ele ouviu do seu monitor, pedindo para que o Senhor o usasse para abençoar outras pessoas. Parece que Deus ouviu, parece que Deus respondeu, e na sua soberania quis usar a vida de Billy Graham. Quando ele lá naquele lugar diz: Senhor, faz outra vez. Você vê George Miller, George Whitefield, você vê Charles Spurgeon, você vê tantos outros, Charles Finney e tantos outros homens que são conhecidos como homens de oração, o missionário na China, Hudson Taylor, e tantos outros, e você vê eles assim, orando no mínimo 2 horas por dia. Alguns deles, como Martinho Lutero às vezes dizia, sobre o seu dia ser muito atarefado, ele saber como é que seria a sua agenda no outro dia e dizer: olha, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa que eu não posso sair de casa sem ter orado pelo menos 2 horas, porque eu tenho muita coisa para fazer. A gente olha para isso tudo e pensa assim: o que vai ser de mim? Pobre mortal, que não oro nem 30 minutos por dia. Se juntasse o tempo todo da minha oração na semana, eu não sei se dá isso. 30 minutos. Imagina o que vai ser de mim. Mas veja, damos sempre graças a Deus por vós. A primeira lição que nós aprendemos é que aprofundar raízes na oração tem mais a ver com ser constante do que necessariamente sermos velozes. Não estou dizendo, irmãos, que não há um impacto na formação espiritual daqueles que, como eu citei tantos aqui, oraram e ensinaram e nos inspiram sobre uma vida de oração ativa e fervorosa. O que eu estou dizendo para você é que não podemos ficar paralisados por não alcançarmos esses mesmos tempos de oração. Porque às vezes a gente fala assim: olha, não vale a pena orar apenas 10 minutos, porque eu deveria orar 1 hora. Aí você não ora nem 1 hora e nem 10 minutos. Porque fica tão assim, paralisado, assim de: eu sou muito medíocre. Na vida de oração, deveria orar mais. Mas Paulo nos ensina algo aqui. Sim, nós deveríamos orar mais. Mas em especial nós deveríamos orar sempre. Sempre. Damos sempre graças a Deus por vós. É algo sem cessar. Revela regularidade, revela disciplina. Paulo não orava apenas em momentos críticos. Ele mantinha um compromisso constante com Deus, mas não em favor dele, em favor dos tessalonicenses, em favor dos outros. Irmãos, eu já disse isso aqui, repito, e serei insistente nessa questão. Não existe vida cristã em carreira solo. Não existe. Não se conjuga a igreja no singular. Só se conjuga a igreja no plural. A igreja somos nós. Paulo disse, ilustrando simbolicamente, que a igreja é o corpo de Cristo. Muitos membros, é plural.
Muitos membros, é uma coletividade, onde existe o que nós falamos, inclusive, semana passada, muita mutualidade. Não existe dependência. Não existe independência, como nós falamos, existe interdependência. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Todo mundo sabe, né? Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Isso revela muito a nossa idade. A intercessão constante revela um amor verdadeiro de Paulo. A oração constante revela a dependência da graça divina. Uma oração constante revela uma memória ativa, porque o texto diz, quando Paulo fala que recordava da fé deles. Uma igreja que ora constantemente uns pelos outros, cria uma cultura de cuidado uns com os outros. Porque nós nos importamos uns com os outros e nós oramos uns pelos outros. Interceder não é reagir a crises. Interceder deve ser, como nós já ouvimos no início, uma necessidade vital, onde, por meio da oração, nós nos ajudamos. Nós ajudamos uns aos outros. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que você menciona regularmente em oração? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que você tem esse vínculo? Quem são as pessoas que você se importa? Quem são as pessoas que você, como Paulo, diz assim, dou sempre graças a Deus por vocês? Agora veja, Paulo está dando graças a Deus por pessoas que inicialmente enxotaram ele. Paulo está testemunhando, sim, da fé ativa, da esperança perseverante, do amor abnegado, mas vimos no recorte lá de Atos 17 que esse mesmo povo é um povo que não quis Paulo por perto, inicialmente. Não deu muito ouvido, ou muitos ouvidos, assim, àquilo que Paulo estava ensinando. Em segundo lugar, irmãos, aprofundar raízes por meio da oração é termos no nosso coração mais gratidão do que murmuração. Damos sempre o quê? Damos sempre graças a Deus por vocês. Damos sempre graças a Deus por vocês. Eu gosto sempre de pensar gratidão, me lembrando lá do Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso de número 11. Os materiais foram reunidos por Davi para a construção do templo. Está tudo finalizado, tudo revisado, tudo certinho, tudo ok. E então Davi convoca o povo, conclama o povo para louvarem a Deus por tudo aquilo que havia acontecido. E ele começa dizendo, bendito sejas tu, ó Senhor, por tudo aquilo que nós reunimos. E aí ele faz um adendo. Opa, só reunimos, só fizemos, porque o Senhor, antes de tudo, preparou essas coisas para nós. Não fomos nós por nós mesmos. Não somos nós que somos muito dedicados, que somos muito esforçados, que somos muito bons. Agora, por que isso me admira? É porque Davi foi incumbido de reunir todos os materiais, mas não de construir o templo. Mas Davi tem mais gratidão do que murmuração no seu coração. Não importava para Davi a foto. Não importava para Davi receber edifício Rei Davi como homenagem, mas participar de maneira humilde daquilo que o verdadeiro rei, o verdadeiro a quem verdadeiramente devemos exaltar, o proporcionou participar. Então ele diz, bendito sejas tu, Senhor, por tudo aquilo que nós conseguimos fazer aqui agora. Depois disso ele abençoa Salomão, faz algumas recomendações. Irmãos, Paulo está totalmente dependente da graça divina. Não é que as reações não atingiam Paulo. Não é que isso não feria o seu coração. Não é que isso não o incomodava. Mas ele não fazia daquilo que faziam com ele a identidade dele. Paulo não era aquilo que faziam contra ele. Paulo era aquilo que Deus fez dele para ser. A nossa identidade não está na opinião pública. A nossa identidade não está nas críticas. Até porque essa é uma posição muito confortável para se estar. A posição dos críticos. A nossa identidade está naquele que nos fez. A nossa identidade está em Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz sobre a nossa identidade, lá diz, e todos quanto nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Essa é a nossa identidade. Por isso que o que Paulo tem e carrega consigo não é o acúmulo ou o resumo de várias coisas que foram fazendo contra ele ou falando sobre ele, mas a sua convicção na sua fé ativa, totalmente
convicto da segurança que ele tinha em Deus. Antes de pedir algo, Paulo agradece, porque as nossas orações são moldadas pelo quanto nós somos gratos ou não. Digo mais, irmãos, eu disse isso semana passada e repito, uma vida de gratidão é um holofote da nossa vida de plenitude no Espírito Santo. Leia depois Efésios capítulo 5, de 18 a 21, e logo depois, de maneira imperativa, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Ele vai dizer como vivem os cheios do Espírito. Ele diz que eles louvam a Deus, eles são gratos e que eles se sujeitam uns aos outros. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quanto menos gratos nós somos, mais cheios de nós estamos. Quanto mais murmuradores somos, mais cheios de nós estamos. Quanto mais gratos nós somos, mais cheios do Espírito estamos. Então, é como se Paulo tivesse assim, nos dando uma espécie de medidor ou um aferidor de plenitude do Espírito Santo. E não é soltar raios pelos dedos. Uma das características daqueles que são cheios do Espírito Santo é que eles são gratos, que é o oposto da murmuração. Paulo reconhece 3 evidências claras da graça de Deus na vida dos Tessalonicenses: obra da fé, trabalho de amor, perseverança numa esperança viva. Não são virtudes meramente emocionais, são coisas concretas, que alimentam inclusive o próprio amor de Paulo pela vida deles. Quem aprende a enxergar sinais da graça nas pessoas, até ora com mais alegria. Quem consegue enxergar na vida dos outros sinais da graça de Deus, porque vê que a mesma graça de Deus que tem repousado e sustentado a sua própria vida, tem também sustentado, tem também manifestado-se na vida de outros. A ponto de nós vermos até as dificuldades e as carências dos outros como uma maneira de refletirmos sobre as nossas falhas também. Porque é tudo a necessidade, tanto no outro, e quanto em mim, talvez em necessidades distintas, da graça de Deus em nossas vidas. Nós não precisamos da graça de Deus só para a nossa salvação, irmãos. Nós precisamos da graça de Deus para tudo. Nós respiramos por causa da graça de Deus. Nós estamos aqui hoje por causa da graça de Deus. Nós trabalhamos por causa da graça de Deus. Nós acordamos por causa da graça de Deus. Nós fazemos o que fazemos como dádiva de Deus. É graça de Deus. Então, reconheça que existem sinais dessa graça na vida dos outros. Dos outros quem? Dos outros como os Tessalonicenses, que enxotaram Paulo. Existem sinais da graça de Deus nas pessoas que você não quer muito por perto. Existem sinais de Deus na vida daqueles que de alguma maneira nos incomodam só com a presença. Existem sinais de Deus. Sermos gratos protege o nosso coração contra críticas excessivas. Paulo poderia começar já a carta, talvez se estivesse no nosso lugar, pontuando várias questões sobre a dificuldade dos Tessalonicenses com a volta de Cristo, com esse tema tão sensível para eles naquele momento, no primeiro século. Mas Paulo começa como? Dando sempre graças a Deus pela vida de vocês. Irmãos, isso constrange. Eu não sei se você já passou por alguma experiência de contar que em algum momento específico, em alguma conversa que você teria, você já foi preparado assim, você já foi suando frio, como dizemos lá no interior, você já foi arrupiando, imaginando que ouviria isso, que ouviria aquilo, talvez na sua sessão de trabalho, talvez em alguma questão relacional, familiar, e aí a pessoa fez totalmente o oposto, e você não teve reação, porque você jurava e contava que o tom da conversa, que aquela situação seria conduzida de outra maneira. Imagina os Tessalonicenses, talvez, sabendo de todo o contexto. Paulo tinha sido enxotado de lá e recebe uma carta de Paulo. E geralmente não. Todas as vezes isso era algo habitual. As cartas eram lidas de uma vez só. Nós temos capítulos, versículos, a gente lê um pedaço hoje, um pedaço depois, mas as cartas eram lidas uma vez só e geralmente era quase uma assembleia solene. As pessoas se reuniam em momentos específicos, em casas específicas, e iam às vezes rodando de lugares em lugares para ler de uma vez só. Então, imagina ler os 16 capítulos de Romanos, que nós temos assim hoje, de uma vez só. É uma carta. Você já leu carta de maneira picada? Eu vou ler um pedacinho hoje só. Lembra, né? Lembra dessa época que você recebia aqueles selos lá do Correios, recebia a carta. Lembra quando a minha irmã saiu de casa no final dos anos 90?
ela mandava carta, chegava quase 2 semanas depois lá na minha cidade, lá no interior, e aí a gente se reunia mesmo. Tinha que reunir e aí ler para todo mundo saber como é que estava a vida dela aqui na capital. Então era dessa maneira que acontecia. Então imagina eles, vamos ver como é que Paulo começa, qual é o tom da conversa de Paulo conosco. Dando sempre graças a Deus por vocês. Irmãos, isso aqui quebra. Porque a expectativa, humanamente falando, poderia ser, a gente está inferindo, poderia ser outra. Mas a gratidão protege o coração contra críticas excessivas. O intercessor agradecido vê primeiro a obra de Deus, antes de ver as falhas humanas. Vou repetir. O intercessor agradecido, ele vê primeiro a obra de Deus, antes de ver as falhas humanas. Nossa oração, irmãos, tem sido marcada mais por reclamação ou por gratidão? Somos convidados a orarmos com gratidão. Em especial, seguindo o exemplo de Davi, que eu citei em 1 Crônicas 29, para que o nosso olhar seja mudado tanto quanto o nosso coração. Um coração grato nos faz olhar para as pessoas e até para as circunstâncias com um olhar mais redimido, com um olhar mais humilde, com um olhar mais longânimo. Lembra? Ânimo espichado. Faz a gente olhar e nos lembrar que, apesar de Deus não nos livrar dos problemas, Ele sempre nos sustenta em meio a eles, com a sua graça, inclusive. Terceira lição. A oração de Paulo aqui, por esses irmãos, nos ensina que aprofundarmos raízes na oração é desejarmos que tanto conosco, como com os outros que são alvos da nossa oração, haja crescimento espiritual. Ele diz, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder. Ele diz, vos tornastes imitadores, versículo 6. Ele diz no versículo 8, de vós repercutiu a palavra do Senhor. Paulo está, de alguma maneira, enquanto ora, também testemunhando do crescimento desses irmãos. Mas uma coisa interessante é quando ele usa a expressão vos tornastes imitadores, que ele também usa lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz, sejam meus imitadores. E a palavra aqui é interessante, irmãos, que é a palavra mimiomai no grego. Mas deixa eu te dizer o que é essa palavra mimiomai, eu acho que eu já expliquei isso em outros estudos. Essa palavra é a raiz da palavra de um objeto, de uma impressora analógica chamada mimeógrafo. Quem aqui já usou mimeógrafo? O que é um mimeógrafo? Quem sabe o que é um mimeógrafo? Quem já viu um mimeógrafo? Era uma copiadora analógica, que você usava a manivela. Geralmente a cor era amarelo com cinza, ou cinza com preto. Já viu, Lucas, um mimeógrafo? Novinho menino, né? Lucas, a professora, no meu caso era a tia Araide, primeira série. Não significa que eu sou tão velho assim, tá? Fique claro. Ela chegava para dar a prova e ela tinha uma matriz, que era a matriz da prova. E ela chegava e tinha que ir lá na biblioteca com a tia Geralda para poder tirar as cópias, né? E aí tinha um álcool. Como é que era o nome do álcool? Estêncio, né? Estêncio, era isso mesmo, né? O nome do álcool. O tipo de álcool lá específico. Aí tinha que molhar, tinha um rolo cromado. Aí tinha que molhar e aí você colocava a matriz e você rodava e saía as cópias nas folhas A4. E aí a tia Geralda ia lá na sala entregar as provas para a tia Araide ia colocando nas carteiras e aquele cheiro do estêncio, né? A gente cheirava aquilo ali e fazia a prova assim, mais ou menos. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? E tem a ver com o grego, tem a ver com a Bíblia. É que Paulo está dizendo o seguinte, sejam meus imitadores. Ele está dizendo, Deus ele faz meio que um mimeógrafo na vida cristã com uma matriz. E a matriz não é Paulo. A matriz é Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 6, diz, todo aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Na versão da Bíblia Viva diz assim, todo aquele que diz ser cristão deve viver como Cristo viveu. Cópias de Jesus. E aí Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, porque eu estou refletindo, eu estou também imitando de alguma maneira uma matriz. Deus nos ajuda a crescer. E uma das maneiras de crescermos é mantendo um relacionamento saudável com o próprio Deus, por meio da oração. Paulo estava orando de uma maneira expansiva pela igreja de Tessalônica. Ele desejava maturidade, ele desejava testemunho, ele desejava perseverança. Então a pergunta que o pastor John Mark Comer faz no livro Praticando o Caminho não é se nós seguimos alguém.
é quem é que nós seguimos, porque seguir alguém está seguindo. E não é só nas redes sociais. Nós estamos imitando alguém. Todos nós, a humanidade inteira está imitando algo ou alguém. A pergunta é, quem? Você é imitador de algo ou de alguém. A pergunta nessa noite é, o que você imita? Quem você imita? Paulo está orando. Paulo está intercedendo. Paulo está apresentando este povo, inicialmente não muito fã de Paulo, para que eles cresçam espiritualmente, para que eles perseverem na vida cristã. Paulo está nos ensinando, irmãos, que orar não é só pedir bênçãos materiais, inclusive sobre os outros, pela vida dos outros, mas é principalmente pedir profundidade espiritual, raízes. Você acha que a sua vida com Deus depende das coisas que você tem? Isso não é verdade. Você acha que o significado de bênção é aquilo que nós temos? Eu gosto de dizer que o que nós chamamos de bênção, Deus chama de coisas. Veja como o Marcelo é abençoado. Olha as coisas que ele tem. Isso não é sinônimo de bênção, não, irmãos. Não foi Deus quem prometeu muitas coisas, não. Quem prometeu muitas coisas foi outra pessoa, para Jesus lá no deserto, em Mateus capítulo 4. Às vezes a gente fica tão focado nisso e oramos por isso, como se a nossa vida dependesse daquilo que nós tanto oramos. E não é errado necessariamente orarmos, inclusive por coisas na vida de outras pessoas, que são necessidades. Mas acredite, a maior bênção não é o acúmulo das coisas, não é o quanto mostramos ter. A bênção maior é quão profundo estamos no nosso relacionamento com Deus. Você tem orado apenas por circunstâncias? Você tem orado apenas por transformação de circunstâncias ou por transformação de corações? Interceder, irmãos, por nós e pelos outros é pedir que Cristo seja formado. Que Cristo seja formado. É isso que Paulo está pedindo. Paulo está orando agora, pedindo para que os tessalonicenses cresçam em conformidade com Cristo. Que eles sejam mais parecidos com Jesus. Essa é a maior bênção pela qual Paulo poderia pedir para esses irmãos. Nós precisamos aprender a orar. Esse foi o pedido dos discípulos para Jesus em Lucas capítulo 11. Ensina-nos a orar. A oração é ensinável, mas nós precisamos ser bons aprendizes. Como está a sua vida de oração? Nós temos aprendido aqui na âncora que orar não é só falar com Deus. Orar é conversar com Deus. E por que essa diferença? Porque oração não é monólogo. Oração não é só um falando. Existe uma relação ali na nossa oração. E em muitos encontros de oração, nós somos os que menos falam. Às vezes a nossa única fala em momentos de oração é como costumava orar o Dr. Russell Shedd. A única fala dele em alguns momentos de oração era: sim, Senhor, eu vou te obedecer. Nós precisamos aprender a ouvir. Quem aprende a orar se aprofunda nas raízes de uma relação permanente com o seu Senhor e o seu Salvador. Devemos orar constantemente, devemos orar com gratidão, devemos orar por crescimento. Essas são as 3 lições que nós aprendemos nessa passagem bíblica e que nos estimulam a aprofundarmos raízes na nossa relação com Deus. Estimulam e encorajam a gente a realmente dependermos mais da graça divina, sermos constantes para sermos mais firmes, sermos constantes e gratos para mantermos um coração mais saudável, sermos constantes e crescermos espiritualmente para sermos mais frutíferos. Se queremos uma vida cristã ou uma igreja de maneira geral e coletiva, madura, precisamos ser crentes que oram. Encerro dizendo, irmãos, que orar é amar de joelhos. Lembra de Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 3? Ele diz: por esta causa me coloco de joelhos. Qual a causa? Que vocês cresçam experimentando o comprimento, a largura, a altura e a profundidade de Cristo. Essa é a maior bênção pela qual Paulo poderia orar por aqueles irmãos que viviam um desafio identitário tão grande, pelo contexto todo de Éfeso, de orfandade e outras coisas mais, no meio gentil. É nos ensinando, meus irmãos, que orar é participar de uma obra invisível na vida de outras pessoas.
E que orarmos como crentes em Cristo Jesus torna essa mesma obra que é invisível por nós, visível pelo agir de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Orar, como nós aprendemos nesses versículos, é como se Paulo estivesse no seu lugar de missionário, como sempre, e ele mesmo ensina isso lá, escrevendo aos Coríntios, que nós somos cooperadores de Deus. Orar pelas pessoas é cooperar com o céu para transformar a terra. De novo pergunto para você e encerro assim: como está a sua vida de oração? Eu queria que você fechasse os seus olhos e que nós orássemos neste momento, que orássemos por constância, que orássemos por mais gratidão em nossas vidas e que orássemos por mais crescimento espiritual. Que pedíssemos a Deus nesse momento para nos ajudar a amarmos de joelhos, como Paulo, a traduzir a nossa afeição orando mais pelos outros, orando mais pelo crescimento, orando mais para que nós tenhamos discernimento para enxergarmos os sinais da graça de Deus na vida dos outros. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque, apesar de nós, o Senhor ouve as nossas orações. Apesar de nós, o Senhor atende orações. Apesar de nós, o Senhor responde orações. E nós, neste momento, encerramos essa reflexão orando ao Deus que nos ouve, ao Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E temos uma oração, Senhor, uníssona nesta noite. Pedimos ao Senhor que tenhamos profundidade espiritual. Oramos ao Senhor para que aprofundemos as nossas raízes. Oramos ao Senhor para que nos tire do lugar da letargia. Nós oramos ao Senhor para que nos tire do lugar que limita a nossa visão, mas que também nos ensine que não é apenas sobre um local específico, mas é sobre o nosso coração. Então nós te pedimos que mude o nosso coração, que transforme não apenas circunstâncias, mas até que o Senhor use as circunstâncias para nos transformar. Nós te agradecemos porque o Senhor é soberano. Nós te agradecemos porque o Senhor é real. Nós te agradecemos porque o Senhor age. Nós te agradecemos porque o Senhor é pedagógico. Nós te agradecemos porque o Senhor transforma tragédias em triunfos, transforma desgraças em vitórias. Não para que nós sejamos adoradores das vitórias, mas para que reconheçamos que o Senhor é o Deus de todas as vitórias. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos tem para si e nos chamou para sermos seu povo, para desfrutarmos não do que o Senhor faz apenas, mas desfrutarmos de quem o Senhor é. Nos deleitarmos e nos alegrarmos não apenas no que o Senhor faz, mas nos deleitarmos e nos alegrarmos em quem o Senhor é. Nos satisfazermos em quem o Senhor é. Sermos contentes em Cristo, que é a nossa maior bênção. Nós te louvamos, Senhor. Ensina-nos a orar constantemente, com gratidão e por crescimento nosso e de todos aqueles que nós queremos bem, que nós queremos também que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão por sermos levados por circunstâncias e sentimentos, pedimos perdão por termos a expectativa no lugar errado, pedimos perdão por esperarmos por intervenções humanas e clamamos ao Senhor para que fortaleça a nossa fé em Ti, em Cristo, e nos ajude também, como Paulo ressalta neste povo, a termos uma fé ativa, um amor abnegado, sacrificial e uma esperança perseverante. Assim oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.